Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: a Lava Jato deve ter seus processos anulados? Repercute por todo o país, por toda a imprensa nacional e também pela imprensa internacional, as mensagens trocadas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e que foi o juiz titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba durante os anos principais da Operação Lava Jato. Apenas no último mês de novembro, ele se afastou desse tribunal. Essas mensagens foram reveladas pelo site The Intercept, que promete novas mensagens nos próximos dias. O que essas mensagens trazem de novo? Fundamentalmente, provas, muitas provas, de que havia um conluio, uma conspiração entre o ex-juiz Sérgio Moro e os promotores da Lava Jato. O que quer dizer esse conluio? Pela Constituição brasileira, há uma clara separação entre o papel do Ministério Público, dos procuradores ou dos promotores, e o papel dos juízes. Os procuradores ou promotores, no caso que nós estamos nos referindo, que é na Vara Federal, os procuradores da República, que representam o Ministério Público, eles têm a obrigação legal e constitucional de apresentar a denúncia contra eventuais réus. Eles recebem as investigações processadas pela Polícia Judiciária, no caso da 13ª era a Polícia Federal, porque a 13ª Vara Federal faz parte dessa instância da Justiça, é uma instância federal, recebe da Polícia Federal as investigações, os interrogatórios, o inquérito, e em função do inquérito a Procuradoria apresenta uma denúncia. Essa denúncia pode ou não ser aceita pelo juiz. Se ela for aceita pelo juiz, a promotoria apresenta a acusação, busca incriminar eventuais réus em determinadas tipificações penais, apresenta as provas coletadas e cabe ao juiz decidir se o réu ou os réus são culpados ou inocentes e, uma vez determinada a sua culpa, qual a sentença que os réus devem ter. Para que esse sistema funcione com algum equilíbrio, é fundamental que o juiz seja imparcial e impessoal. O que quer dizer isso? O juiz não pode, de forma alguma, atuar em conjunto com o Ministério Público. Porque se o juiz passa a atuar em conjunto com o Ministério Público, ele deixa de ser o ponto de arbítrio entre as duas partes, a defesa e a acusação, e passa a fazer parte, quando não chefiar, as investigações contra determinado réu. Se o juiz se move, se desloca das suas funções para assumir um acordo com o Ministério Público, para dar conselhos, orientações, dicas, pistas ao Ministério Público, o processo perde equilíbrio, perde qualquer possibilidade de isenção. Por isso que a legislação brasileira é muito clara. No caso do juiz perder a sua isenção, no caso do juiz descumprir sua obrigação de imparcialidade e impessoalidade, os julgamentos a cargo desse juiz podem e devem ser anulados. Eu vou ler para vocês, para que não reste dúvidas, 2 artigos do nosso Código Penal. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se estiver aconselhando qualquer das partes. Artigo 564 do mesmo Código Penal. A nulidade ocorrerá no seguinte caso:
por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Não apenas o Código Penal determina isso. Também a imparcialidade e a impessoalidade são determinadas pelo Código da própria magistratura e pela Constituição brasileira. Só é possível haver justiça ou haver alguma chance de justiça se o juiz é imparcial. Esse é o elemento central do chamado devido processo legal, o direito que qualquer cidadão ou cidadã tem, uma vez acusado, de ter um juiz imparcial que analise seu caso, um juiz sem conexões pessoais com a promotoria. Aliás, esse juiz, para além da imparcialidade, da impessoalidade, ele é o garantidor dos direitos do réu. É o juiz, e não a promotoria, que protege os réus dos abusos do Estado. Pensem bem como funciona o sistema de justiça. Um cidadão, especialmente os mais pobres, quando é acusado, se defronta contra todo o poderio do Estado, contra a polícia, contra os promotores, contra outras agências e organismos estatais que vão investigá-lo. E ele tem ao seu lado, quando muito, um defensor público. Se esse réu for uma pessoa de maior renda, ele vai ter um advogado, ou até mesmo uma equipe de advogados. Mas é evidentemente desequilibrada a relação entre a defesa e a acusação que representa o Estado, todos os poderes do Estado. Por isso mesmo, o juiz imparcial e impessoal é fundamental para a proteção dos direitos constitucionais que qualquer réu ou ré deve ter. O direito ao devido processo legal, a presunção de inocência e assim por diante. Pois bem, o que as mensagens tornadas públicas pelo The Intercept provaram? Que o Moro rompeu com sua obrigação de impessoalidade e imparcialidade, que ele funcionou como um verdadeiro chefe, como mentor e tutor do Ministério Público, em inúmeros casos da Operação Lava Jato, e em especial no processo que condenou o ex-presidente Lula. As gravações, as mensagens tornadas públicas revelam uma promiscuidade entre o ex-juiz Sérgio Moro e o chefe da Força Tarefa em Curitiba, o procurador regional Deltan Dallagnol. Revela que o juiz Sérgio Moro orientava a promotoria, que o ex-juiz Sérgio Moro dava dicas, pistas, broncas, organizava a estratégia de comunicação e chegava até mesmo a solicitar ao Ministério Público que abrisse processos. Há um caso muito claro nessas mensagens. O ex-juiz Sérgio Moro recebe uma carta de uma deputada do PSDB, Mara Gabrilli, que fala da necessidade de se ouvir um réu que foi condenado no Mensalão, Marcos Valério, que teria informações a prestar a respeito do assassinato do ex-prefeito petista Celso Daniel e suas supostas conexões com a Operação Lava Jato. A carta chega ao juiz Sérgio Moro, e o juiz Sérgio Moro entrega a carta à Operação Lava Jato e pede que a Operação Lava Jato abra um inquérito. Ele assume uma posição de comando da Operação Lava Jato, da promotoria na Operação Lava Jato. Ele rompe com o caráter reativo do juiz. O juiz não pode ser parte nem da defesa, nem da acusação. O juiz é o árbitro dos processos. Pois bem, Moro rompeu com a imparcialidade. Moro rompeu com a impessoalidade. São muitos os casos revelados pelo The Intercept. Mas esse não foi o único crime de Moro. Não é apenas o conluio com a promotoria o único crime de Moro. Há outros crimes. Abertamente, Moro, junto com a promotoria, manipularam o processo do ex-presidente Lula. Manipularam para poder condená-lo. As mensagens mostram Dallagnol em dúvida sobre as provas, dizendo que as provas eram indiretas, que eram provas baseadas exclusivamente em delação premiada, que não tinham conexão com a Petrobras. E há uma verdadeira mamata
há uma verdadeira uma arrumação das provas para que o ex-presidente Lula fosse processado no âmbito da Lava Jato em Curitiba e condenado. Há uma conspiração para condenar o ex-presidente Lula de forma acelerada, de tal sorte que ele não pudesse participar das eleições de 2018. Revela-se, portanto, além do conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e a promotoria, uma utilização do sistema de justiça com claro alvo político: retirar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral de 2018. Não existe forma mais grave de corrupção do que essa: utilizar a justiça para determinar um resultado eleitoral, utilizar a justiça para fraudar as eleições, porque foi exatamente isso que operou a conspiração entre Moro e o Ministério Público da Lava Jato, e as mensagens oferecem fartas provas e evidências a esse respeito. Há um terceiro crime. Não bastou a Operação Lava Jato criminalizar o ex-presidente Lula e excluí-lo do processo eleitoral. A Operação Lava Jato também tratou de silenciá-lo, de impedir que ele desse entrevistas no curso do processo eleitoral para deter, para eliminar qualquer possibilidade de vitória do candidato petista Fernando Haddad. As mensagens revelam como o Ministério Público, o ex-juiz Sérgio Moro, se moveram para um lado, para o outro, com a Polícia Federal, com a imprensa, com outras instâncias do Poder Judiciário, de tal sorte que Lula não pudesse falar ao povo brasileiro naquele período em que estava sendo decidido o futuro da nação. É um terceiro crime. Há muitos outros que serão revelados nas próximas mensagens, mas só isso já é o suficiente para podermos afirmar com clareza que a Operação Lava Jato está eivada de crimes. Não apenas crimes contra as garantias constitucionais, contra o devido processo legal. Não apenas crimes de conluio e conspiração entre o juiz e o Ministério Público, mas também crimes contra a soberania nacional. A Operação Lava Jato, em nome do combate à corrupção, em nome do combate aos corruptos, a Operação Lava Jato não hesitou em destruir setores fundamentais da economia brasileira, a começar pela própria Petrobras e todo o setor de óleo e gás, depois as empresas de construção civil. A Operação Lava Jato foi destruindo as empresas e liberando seus donos. Seus donos ficaram um tempo na cadeia, pagaram multas, mas puderam continuar proprietários das empresas, e essas empresas já bastante apequenadas, e foram libertados com base em direitos de delação premiada para usufruir da sua fortuna. É como a Igreja Católica fazia na Idade Média, houve venda de indulgência. Os ricos denunciados na Operação Lava Jato puderam, mediante pagamento de multa, obter liberdade e recuperar parte do seu patrimônio. E o que ficou foi um rastro de destruição econômica, de desemprego, de perda de competitividade da indústria nacional, de eliminação dos setores econômicos brasileiros que tinham posição de vanguarda no exterior, como é o setor do petróleo e como é o setor da construção civil. Em benefício de quem? Em benefício das grandes corporações multinacionais, em particular das corporações norte-americanas. Em benefício daqueles setores que queriam abocanhar de qualquer jeito o pré-sal brasileiro, setores que queriam também afastar as empresas brasileiras e tomar para si mercados importantes na África e na América Latina. A Lava Jato também tem crimes econômicos gravíssimos que foram cometidos. Para aqueles 10 ou 15 bilhões que eles afirmam ter recuperado em ações contra a corrupção, o Brasil perdeu trilhões de reais. O Brasil perdeu centenas de milhares de empregos. A longa recessão que o país vive desde 2015, que promove um decréscimo
do produto interno bruto da ordem de 8%, muitas empresas, inclusive empresas da área financeira, empresas privadas da área financeira, calculam que algo como 1/3 desses 8% de recessão, de queda do produto interno bruto, foi provocado pela ação da Operação Lava Jato, pelo efeito econômico da Operação Lava Jato. É evidente, portanto, que não se pode hesitar na classificação da Operação Lava Jato como uma operação inimiga do país, inimiga da pátria, da legalidade, da soberania nacional. E essas mensagens, tornadas públicas pelo The Intercept, mostram como funcionava o verdadeiro mecanismo, não aquele da série da Netflix, mas o mecanismo real, o conluio, a conspiração entre o ex-juiz Sérgio Moro, entre o juiz Sérgio Moro e os promotores da Força, e os procuradores da Força Tarefa, e nós logo mais veremos também a cumplicidade com setores da mídia, do capital financeiro e, evidentemente, das forças conservadoras do país de forma geral. Não é à toa que Moro, depois de realizar esse serviço de destruição da economia, de criminalização do PT, de penalização do ex-presidente Lula e de seu afastamento do processo eleitoral, não é à toa que Moro foi premiado e recebeu do governo Jair Bolsonaro a nomeação para o Ministério da Justiça e uma promessa de indicação para a Corte Suprema, como o presidente Bolsonaro fez questão de estabelecer já em várias oportunidades. Moro é um corrupto. Vamos dizer com todas as letras, Sérgio Moro é o maior corrupto do país, porque aceitou destruir a economia nacional, violar a Constituição, manipular a justiça para fraudar o processo eleitoral em troca do Ministério da Justiça e de um cargo no STF. Não é pouca coisa o estrago que Moro provocou e não é pouca coisa o prêmio que ele recebeu do atual presidente fraudulentamente eleito, Jair Bolsonaro. Por que fraudulentamente eleito? Porque Luiz Inácio Lula da Silva, o popular ex-presidente da República, foi impedido ilegalmente de participar do processo eleitoral. Esse é o cenário real que as mensagens tornadas públicas por The Intercept colocam à vista de todos os cidadãos e cidadãs do país. O que fazer agora? É a pergunta que não pode calar. Evidentemente que é um caso de extrema gravidade. O primeiro passo está com o Parlamento. O Parlamento tem a obrigação de abrir uma comissão parlamentar de inquérito mista sobre a Operação Lava Jato. Essas denúncias tornadas públicas por The Intercept, essas mensagens tornadas públicas por The Intercept têm que ser investigadas e reinvestigadas pelo Parlamento. É o mais grave ataque à democracia brasileira desde o fim da ditadura militar. É a maior fraude político-judicial da história do nosso país e deve ser investigado com extremo rigor e urgência pelo Parlamento brasileiro. A segunda medida é evidente, tornado tão escrachado a relação promíscua de Moro com Jair Bolsonaro, de quem recebeu uma prebenda, um prêmio, por ter feito o serviço sujo com a Operação Lava Jato, torna-se claro, portanto, que é imediata a necessidade dele ser demitido do Ministério da Justiça e dele ser responsabilizado criminal e administrativamente pelos seus delitos da Operação Lava Jato. Não apenas Moro, mas também os demais procuradores da Força Tarefa citados nas mensagens que o Intercept publicou. É necessário que Moro imediatamente seja ejetado do Ministério da Justiça. É uma reivindicação democrática que não pode ser adiada. O terceiro elemento é a anulação dos processos que levaram à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua imediata libertação e a sua reabilitação político-eleitoral. Essa é uma decisão que cabe à Corte Suprema, ao STF. O STF, inclusive, na sua segunda turma, já terá que julgar
proximamente um habeas corpus a esse respeito. A defesa do ex-presidente Lula ingressou no STF com habeas corpus de suspeição sobre o juiz Sérgio Moro, pedindo a anulação da condenação de primeira instância e, portanto, a reinicialização dos processos contra o ex-presidente desde o seu princípio. Esse habeas corpus é absolutamente importante e determinante para que se possa reparar minimamente as injustiças cometidas contra o ex-presidente. Cabe à Corte Suprema anular todos os julgamentos que estiveram a cargo do juiz Sérgio Moro, em primeiro lugar, contra o ex-presidente Lula, em seguida, contra outros personagens tornados ilegalmente réus pela Operação Lava Jato e que também são citados na troca de mensagens. Um caso importantíssimo é João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Fica claro também nas mensagens o conluio para impedir que ele saísse da cadeia, para o condenar. São 3 medidas fundamentais, portanto: instalação da CPI, da Operação Lava Jato no Parlamento, demissão de Sérgio Moro e responsabilização criminal administrativa dele e dos seus cúmplices no Ministério Público da Operação Lava Jato. E a terceira medida, a anulação imediata dos julgamentos que levaram à condenação do ex-presidente Lula, com a sua pronta libertação, o reconhecimento da sua inocência e sua reabilitação político-eleitoral. Essas 3 medidas são urgentíssimas a serem tomadas para restabelecer minimamente a ordem constitucional no país. É necessário que forme-se uma corrente de opinião nessa direção. É necessário que esse assunto seja debatido e seja motivo de mobilização das forças democráticas, legalistas do nosso país. É necessário que em cada protesto contra o governo Bolsonaro, que em cada manifestação, em cada greve, perspasse, ainda que transversalmente, essa bandeira fundamental, que é a anulação dos processos derivados da Lava Jato. A Lava Jato foi usada como uma ferramenta de poder pelas elites do país, para que elas pudessem ganhar o governo, reconquistar o governo, derrubando a ex-presidente Dilma Rousseff e depois consolidarem essa vitória com a eleição fraudulenta de Jair Bolsonaro, para impor essa agenda neoliberal que destrói o país e os direitos da classe trabalhadora. É necessário atacar fortemente os responsáveis por esses crimes, exigindo pronta investigação, exigindo a anulação dos seus atos criminosos e exigindo o restabelecimento da ordem constitucional, cujo símbolo e a síntese é Lula livre. Se esse não for o caminho a ser trilhado, o país continuará a viver a destruição das liberdades democráticas. O país continuará a viver o atropelo do que resta da ordem constitucional. O país caminhará cada vez mais celeremente para uma ditadura aberta dos ricos e dos oligarcas. É isso que está em jogo. Ou bem, os crimes da Lava Jato são investigados, punidos e reparados, e o país constrói uma saída democrática com a libertação do ex-presidente Lula e, eventualmente, a convocação de novas eleições, se restar provada a fraude do processo eleitoral de 2018, ou o país continuará caminhando no sentido da destruição do que resta da ordem democrática. Esse é o grande desafio de todos os brasileiros e brasileiras. Impor a saída democrática contra os autoritários, contra os conservadores, contra a gangue da Operação Lava Jato. Concluo aqui minha exposição de hoje. Antes de terminar o programa, gostaria de dar 2 mensagens. A primeira delas: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi.
O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Quando forem se inscrever no canal do Opera Mundi no YouTube, não se esqueçam de marcar o sininho para serem avisados todas as vezes que nós colocarmos novos programas da TV Opera Mundi no ar, programas da TV Opera Mundi ou de algum de nossos parceiros. Segunda mensagem, peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa, e que nos trouxe a barbárie atual. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Contamos com a assinatura solidária. Esse é o grande instrumento de financiamento da imprensa independente e do Opera Mundi. Encerro aqui o nosso programa de hoje. Nós voltaremos a nos encontrar na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no Facebook e no YouTube. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço.